Bom, olha, faltam 15 minutos para as 4 horas desta tenebrosa quarta-feira, dia 11 de março. É um dia, assim, muito tenso e principalmente porque acaba de ser anunciada aí uma pandemia global de coronavírus, né? Isso aí está deixando todo mundo em tudo que é canto, inclusive aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre. Eu estou falando com as barbas de molho, para dizer o mínimo. Há uma tensão social, com reflexos políticos e econômicos graves, né? Gravíssimos. Gravíssimos. Agora não dá mais para ficar tergiversando. Né? Não, porque isso aí é culpa do Bolsonaro, isso aí é culpa do demônio, as pessoas estão pecando muito. Tá vendo? Isso aí é outra pandemia tipo da AIDS. São os morcegos que os chineses estão comendo. Isso, nada disso aí interessa, né? Porque a verdade é que a coisa é grave. Né? Tanto que agora há pouco, estou falando com vocês aqui, não são 16 horas ainda há pouco a Bolsa de São Paulo ela acionou o seu circuit breaker, que é uma paralisação das operações da Bolsa quando o índice Bovespa despenca abaixo dos 10%. A Bolsa paralisou por meia hora aí, retoma os seus trabalhos. E o dólar está em alta nesse momento. A Bolsa já vem caindo há vários dias, mas hoje, aliás, essa é a segunda paralisação que a Bolsa de São Paulo registra em apenas uma semana. Fazia muitos e muitos anos que isso não acontecia. Tudo por conta do coronavírus, mas hoje por essa questão da pandemia, né? E também da uma crise do petróleo. São dois acontecimentos graves no fronte externo que estão interferindo no tecido social brasileiro, na economia, na política. Né? Há também, claro, um permanente tensionamento na atividade política aqui do Brasil, desde que o governo Bolsonaro assumiu e resolveu acabar com a corrupção e colocando contra a parede os seus líderes que estão alojados, sobretudo dentro do Congresso Nacional. Bom, vamos ter cuidado, claro, né? Agora, os números, ainda há pouco eu falava com algumas pessoas, os números aqui do Brasil ainda não são de causar um escândalo, né? Não são. Vocês vejam que aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou falando, hoje aconteceu o segundo caso comprovado de pessoas que estão doentes com o vírus. Um homem de 64 anos, no município de Campo Bom, e hoje uma mulher de 54 anos. Ambos vieram há poucos dias da Itália. A Itália é onde estão ocorrendo os maiores problemas. A Itália está quase toda em quarentena. Mas aqui no Brasil nós temos esses dois casos aqui no Rio Grande do Sul. No total, eu ainda há pouco estava ouvindo o ponderado ministro da Saúde, competente, Luiz Mandetta, estava falando lá na Câmara dos Deputados, e ele contabilizou 37 pessoas acometidas pelo vírus do coronavírus. 37. Nenhuma morte até agora. Então, claro, a gente tem que se preocupar, né? Mas também não dá para entrar num clima de histeria, aí, como já está acontecendo. Né? Hoje mesmo aqui em Porto Alegre, agora há pouco, estavam falando em suspender as aulas, suspender os jogos de futebol, proibir que mais de 1.000 pessoas se reúnem em qualquer lugar. Eu até estou falando sobre isso aqui agora com vocês porque tem gente já defendendo que no domingo, neste domingo, dia 15, as pessoas não vão para a rua nas manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Eu ouvi de tudo essa semana. Ouvi que essa manifestação teria um caráter antidemocrático. A esquerda está me assombrando
cada dia que passa mais, porque logo a esquerda, né, acha que o povo não deve ir para a rua. Eles passaram a vida deles toda pedindo gente na rua. Agora não querem saber de gente na rua. Eu quero dizer para vocês o seguinte: essa manifestação de domingo vai sair. Vai sair. Num ou outro local, talvez alguma autoridade municipal, regional mais preocupada, impeça a manifestação. Mas eu tenho a convicção de que nas capitais isso não vai acontecer. E que na imensa maioria das cidades brasileiras o povo vai para a rua no dia 15. Vai promover essa manifestação aí de apoio ao governo Bolsonaro. Né? Esse povo na rua aí não vai ser mais contido. Né? Isso tudo eu quero lembrar a vocês que está acontecendo no Brasil hoje, com essas seguidas decisões da população de ir para a rua para apoiar esse governo, portanto, de confrontar essa maioria formada ainda desse entulho de corrupção que existe no Congresso Nacional e de obstáculos impostos pela maioria formada também do Supremo Tribunal Federal, esse combate não vai terminar antes. E ele não começou agora. Isso aí, vocês devem estar lembrados pelo noticiário, começou, na verdade, pela Primavera Árabe. Estão lembrados? Né? Quando o povo foi para a rua lá, lembra aquelas cenas lá do Cairo, no Egito, o povo, multidões imensas na rua. Diferentemente do Brasil aqui, eles foram para a rua e não saíram mais da rua. Eles ficaram lá, na rua, até derrubar o governo. E conseguiram isso. Depois, esse movimento da Primavera Árabe se estendeu por vários outros países, aí, fazendo tremer dinastias, familiares ou não, tiranias, ditaduras ao redor do mundo. Né? E isso acabou, de uma forma ou de outra, chegando aqui no Brasil também. Né? Os três principais acontecimentos, como o desdobramento da Primavera Árabe aqui no Brasil, eu diria para vocês que foram as manifestações, as jornadas de 2015, quando o povo foi para a rua. Eu simplifico aqui, naquela demanda da população na rua, por um padrão FIFA em relação à gestão pública da saúde, a gestão pública da educação, a gestão pública da segurança pública, os investimentos necessários para a infraestrutura, combate à corrupção, sobretudo. Aquelas jornadas de 2015, milhões de pessoas nas ruas. Depois nós tivemos aí, novamente, o povo na rua com mais decisão para derrubar um governo que estava ali justamente trabalhando contra todas essas demandas de modernização da sociedade, que a sociedade brasileira estava exigindo, derrubando o governo Dilma. E acabando com uma dinastia vermelha aqui no Brasil, que nos lançou numa recessão inédita, numa escalada inflacionária incontrolável e num esquema de corrupção desbaratado pela Lava Jato de dimensões oceânicas. Isso tudo acabou como resultado nas eleições de Bolsonaro em 2018, que Bolsonaro personificou exatamente tudo aquilo que as pessoas estavam demandando desde os acontecimentos da Primavera Árabe de 2010. Então, é isso aí. Não vai ser o coronavírus que vai impedir que a população brasileira vá para a rua agora neste domingo. Né? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que isso tudo aí tem razão de ser. E não é de se preocupar demais, porque a nossa democracia ela está tensionada. E está tensionada em função de uma Constituição, a de 88, que não representa mais os interesses do povo brasileiro. A representatividade que ela estabeleceu ali, ela não tem mais razão de ser. Não é respeitada. As instituições que ela visou proteger foram as primeiras a violar os princípios constitucionais. E é claro que, por trás de tudo isso, cresceu como nunca um ativismo impessoal, que é esse que nos leva para as ruas, espontaneamente, que tem nos levado para as ruas espontaneamente, né? E que é usado pela população brasileira através desse ativismo das redes sociais, né?
está protagonizando, como protagonizou na Primavera Árabe. Essas mudanças. E essas mudanças aqui no Brasil, hoje, elas estão acontecendo e precisam ganhar ritmo desde que o povo brasileiro se convença de que precisa ir para a rua mesmo para apoiar esse governo que nos representa. Pelo menos nos representa até agora. Eu, no dia 15, como o Ricardo Filizola, aí da Altos, eu vou estar na rua. Eu estive em todas as manifestações de rua que de 2015 para cá foram realizadas aqui em Porto Alegre. Eu vou estar às 15 horas no Parcão. Vou estar lá de novo, com a minha bandeirinha do Brasil e a minha camisa da seleção brasileira. Eu espero que vocês façam a mesma coisa. O Brasil está precisando de nós.